Quando a gente tá no Brasil, a ideia de ser au pair, ela é vendida pra gente de um jeito totalmente diferente do que é a realidade de ser au pair. E eu sei que existem muitos vídeos sobre histórias muito malucas de au pairs que foram expulsas de casa e tal, mas eu sinto que não há muitos vídeos falando de coisas que a gente deveria saber antes de sair do Brasil e ser au pair na Europa. Porque, como eu disse, existe muita mentira sendo vendida por aí, principalmente por gente que foi au pair, e que deu sorte, com família boa, e depois está vendendo curso de como ser au pair na Europa como se fosse um conto de fadas, quando na verdade está muito longe disso. Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu tenho pra falar, gente, é que se você tá pensando em largar tudo e vir pra Europa como au pair, calma aí. Espera um pouco, pensa bem, eu não tô dizendo desiste do seu sonho de maneira alguma, esse vídeo não é tipo desista de ser au pair, até porque eu ainda sou au pair. Eh, mas eu fui au pair na França, eu tive muitos perrengues, eu passei por famílias muito abusivas, eu, assim, sou basicamente uma sobrevivente do au pair. Primeira coisa é a idealização. É a gente achar que vai viver um sonho europeu só porque a gente tá na Europa, e não necessariamente isso é verdade, porque o sonho europeu, na verdade, ele pode se tornar um pesadelo europeu se você não der sorte, se você não vier preparada para as situações que você pode enfrentar aqui. Porque a verdade sobre au pair, a primeira verdade sobre au pair é que a gente é mão de obra barata. A gente no Brasil a gente ouve essa história de que, a gente vai ser au pair, a gente vai fazer um intercâmbio de au pair, e a gente vai ser acolhido por uma família do país, a gente vai aprender a língua, e tudo são flores e blá-blá-blá. E na verdade tá muito longe disso, porque o que as famílias veem na gente, na verdade é uma mão de obra barata. É alguém que eles vão colocar pra trabalhar, eu vou dar o exemplo da França, porque eu conheço muito mais a legislação da França. É alguém que eles vão colocar pra trabalhar por 25 horas, entre aspas, vão te colocar pra trabalhar 25 horas pra você ganhar no mínimo 320 por mês. E sinceramente, gente, 320 não é nada na Europa. Eu juro pra vocês, assim, 320 é muito pouco dada esse momento que a gente tá vivendo de inflação. As coisas são muito caras, é muito difícil. Eu nem chamo isso de salário de pocket money, eu chamo isso de uma ajuda de custo, sinceramente. Eh, e justamente pelo fato de o au pair ser um intercâmbio barato, a maioria das meninas que vêm pra cá do Brasil são de classe mais baixa. Então, a gente não vem com uma reserva financeira muito grande, a gente não sabe muitas vezes falar o idioma do país, então isso é Isso é a receita para as coisas darem errado, pra gente cair na mão de gente abusiva e não ter como se defender. Isso significa a gente se calar diante de diversas situações de abuso, eh, porque a gente tem medo de ser expulso e não ter pra onde ir. E eu não vi isso acontecendo uma, 2, 3 vezes, eu vi, assim, inúmeras vezes, uma dezena de vezes, eu perdi a conta de quantas vezes eu vi isso acontecendo na França, com amigas minhas inclusive. Então, o sonho europeu, ele existe, sim, mas a vida da au pair, ela tá mais pra um pesadelo do que pra um sonho europeu, pra maioria das meninas que vêm pra cá. A realidade é que você vem com essa ideia de que você vai trabalhar 25 horas, vai ser parte da família, vai aprender o idioma, mas a prática é que você às vezes acaba trabalhando muito mais. As famílias veem que você tem aquela flexibilidade de horário, porque você mora com eles, eles vão querer exigir muito mais de você. Eles, se pudessem não pagar nenhum salário pra vocês, eles não pagariam. Simples assim, eles pagam o mínimo porque eles são obrigados. Mas tem família que acha que tá tudo bem se não pagasse nada, porque estão dando a chance pra essa pessoa de um país de terceiro mundo morar na casa deles e aprender sobre a cultura deles. Infelizmente, essa é a realidade e esse é o mindset de muitas famílias au pairs. E essa ideia de trabalhar 25 horas, gente, a minha primeira família eu trabalhava 36, com uma mãe que era louca, gritava comigo por tudo.
me pagava atrasado esses 320. E ainda reclamava que eu não estava aprendendo francês rápido, sendo que ela também não tinha a menor paciência de falar francês comigo. Fora o caso de au pairs que às vezes tem um problema com a família não paga mais ela. Então, assim, saibam disso. E se eu tivesse que dar um conselho pra todas as meninas que querem vir pra cá ser au pair, meninos também, eu sei que é uma minoria, tem uma reserva financeira. E eu não tô falando de uma reserva financeira, assim, não precisa ser 5, 6 mil euros como é pra países como a Irlanda. Eh, venha com uma reserva financeira de pelo menos 1.000 euros. Assim, 1.000 euros. Aconteceu alguma coisa, você tem tempo, dinheiro para ter alguma solução. Assim, o mínimo do mínimo não são 500, mas tenha pelo menos uma reserva financeira de 1.000 euros, sabe. Se planeje financeiramente, não é porque o intercâmbio de au pair é barato, que é fácil chegar na Europa com fácil assim, entre aspas, chegar na Europa como au pair, que significa que as coisas vão ser fáceis aqui. É o que eu sempre digo, o au pair é barato porque a gente paga com a nossa alma. A gente paga com a nossa alma. Porque se a gente tivesse dinheiro, eu tenho certeza que a gente não se submeteria a certas humilhações que a gente passa com a maioria absoluta das famílias. Porque vocês pensem comigo, a gente, brasileiro, a gente veio de um país considerado de terceiro mundo, eles veem a gente sim como os coitados. Esse povo, eles têm uma mentalidade de colonizador. Eles acham sim que eles são melhores que a gente, simplesmente por eles terem um passaporte europeu. Eu sei que existem exceções, eu sei que existem famílias boas, sim, existem, mas é fato que elas são a minoria. E a gente, e muitas famílias gostam de ter latinas, africanas como au pair, justamente, principalmente filipinas. Para quem vive na França, a gente sabe que as filipinas são as au pairs mais desejadas pelas famílias francesas, porque eles sabem que eles podem tratar a gente mal e a gente não tem dinheiro para voltar para casa rápido. Porque se eles tratassem a gente da mesma maneira que eles tratam uma menina da Alemanha, ou uma britânica, ou uma americana, a gente pegaria um voo para casa, como elas fazem. E a gente que é latina, africana, asiática, não é a mesma coisa. Um voo para o Brasil, e de volta, digamos assim, tá saindo 1.000 euros. Eu paguei agora 1.000 euros para ir para o Brasil, ida e volta, com um salário de 320, são mais de 3 meses de trabalho. Então, venha preparado financeiramente, porque passar perrengues, passar dificuldades, ser expulso de uma família não é não é a exceção. Eh, nos meus 2 anos e meio de Europa, essa é a regra. Essa é a regra. Eu acho que de todas as minhas amigas au pairs, eu conto nos dedos, assim, talvez tenha sido 2 ou 3 que não passaram nenhuma dificuldade. E isso eu estou falando de uma pessoa que conhece talvez umas 30, 40 au pairs. Nem todas são minhas amigas, mas assim, a gente tem aquela rede de apoio, né, os grupos de WhatsApp e, enfim. O segundo ponto, que eu acho que eu já comentei um pouco sobre ele no primeiro, é que é uma exploração escancarada e disfarçada de intercâmbio cultural. Simples assim, au pair é isso, sabe. Se eu tivesse que me dar um conselho, assim, gente, quando eu vim pra França, eu tinha ainda idade para ser au pair nos Estados Unidos. Eu sei que uma au pair nos Estados Unidos trabalha muito, pode trabalhar acho que até 45 horas. Eu não sei direito as regras do au pair nos Estados Unidos. Me corrijam, me perdoe se eu falei besteira, eu conheço na França, em Luxemburgo. Eh Se eu pudesse, eu teria sido au pair nos Estados Unidos, porque eu tinha carteira, eu já tinha inglês, eu tinha idade, e eu faria muito mais dinheiro nos Estados Unidos. "Ah, mas trabalha mais horas", mas gente, quando você mora com família, esse negócio de você trabalhar 25 horas é balela, tá, é balela, porque a convivência com eles é super estressante, cansativa pra sua mente. Às vezes você quer se desconectar deles, tem família que não deixa você comer no seu quarto. Simples assim, você tem que sempre comer com eles. Ou então, você tá com fome ali no meio da madrugada, cara, tem família que não vai deixar, sabe, vai reclamar que você tá pegando comida de madrugada. Existem situações e situações, mas pelo menos nos Estados Unidos eu não estaria ganhando 320, eu estaria ganhando no mínimo, o quê? $800? Acho que é isso, o mínimo nos Estados Unidos, né, gente. Eu não sei. Enfim, eh
A sinceridade é que o au pair na Europa, o programa de au pair na Europa, ele tá mais próximo de uma do que de um intercâmbio cultural. Eu estou sendo muito sincera para vocês. Isso em todos os países europeus. Eu acho que o que é menos pior é em Luxemburgo, porque o salário em Luxemburgo é 515. Acho que aumentou um pouquinho agora, uma coisa de 3 € o salário, porque ele tem que ser um quinto do salário mínimo do país. Então, quando eu estava, né, longa história, quando eu estava tentando ir para Luxemburgo, foi 515. E a família é obrigada a pagar um curso de línguas para au pair. Obrigada, uma coisa que não é obrigação das famílias na maioria dos países europeus. E não somente isso, o transporte público em todo o país, em Luxemburgo, é gratuito, então isso é uma super mão na roda. Então, assim, eu acho que uma exceção à regra do que é de ser caótico seria Luxemburgo. Porém, já digo, já adianto, a maioria das famílias em Luxemburgo são tóxicas, são famílias perigo, e isso é assunto para outro vídeo. Terceira coisa, questão de visto e burocracia. Gente, o fato de você ter um visto na França, como eu disse, eu sempre vou citar a França, porque é onde eu fui au pair por mais tempo. O fato de você ter um visto na França, teoricamente, te daria alguns direitos, te daria uma certa proteção em algumas coisas, e eu concordo com isso. Por exemplo, uma au pair, ela tem direito ao sistema de saúde francês, que é aquilo que paga 80% dos seus gastos médicos. Então, digamos assim, eu fui numa consulta que era 100 €. Eu vou pagar essa consulta, o governo vai me devolver 80 €. Eu acho que nesse ponto, ok, maravilhoso. Mas em termos de relação de trabalho, ter um contrato, ter um visto, não significa praticamente nada. Porque quando a gente está no olho do furacão, tentando resolver a situação, isso não significa quase nada. Uma família que é abusiva, uma família que está explorando a au pair, eles não estão nem aí para o contrato, não existe praticamente nada que a gente possa fazer em relação aos nossos direitos, sendo au pair. Porque muitas vezes a gente não fala a língua, a gente não entende a burocracia, a gente tá preso naquele visto, a gente não tem dinheiro para pagar um advogado, porque o gasto com advogado, né, pensa, um salário aí de 320, uma família boa na França pagando 400, 450. Gente, isso gasto para advogado, pelo amor de Deus, né, sinceramente. Então, assim, por exemplo, eh existem muitas meninas que fazem au pair na Inglaterra, que não existe o visto de au pair, na verdade nunca existiu para brasileiras. As pessoas que faziam lá legalmente é quem é brasileiro com passaporte europeu. Então as pessoas que vão ser au pair na Inglaterra, elas estão indo com visto de turista. Eu sei que não é permitido trabalhar com visto de turista, mas justamente por essa brecha de não haver mais mão de obra de pessoas sendo au pair, e o brasileiro pode ficar lá por 6 meses, muitas meninas vão nessa situação. E sendo muito honesta com vocês, da minha experiência, do que eu sei, de todas as histórias que eu vi, ter ou não ter um visto de au pair é uma diferença muito pequena. É muito pequena, assim, o que vai fazer diferença de fato na sua vida é se a família te respeitar, independente de ter um contrato formal escrito ou um contrato só de boca, e o fato de você ter amigos onde você estiver indo, porque qualquer merda que der, você tem a sua rede de apoio. E 3, o seu conhecimento sobre as regras, leis do país e sobre a língua também do país. É isso, porque visto ter um contrato de au pair, pelo menos na França, não significa, assim, na prática, só serve para estender o seu visto. Só serve para te dar o visto, o seu tempo de visto, mas em termos de direitos, infelizmente, a gente é muito desamparado legalmente.
E ainda sobre o visto de au pair, sair do au pair. Gente, é muito difícil sair do au pair. Que poucas pessoas falam, gente, pouquíssimas pessoas falam, é a questão de trocar o visto de au pair por um visto de estudante na França. Que isso existe um gasto, não é necessariamente um gasto, mas que você precisa ter uma comprovação financeira de 7.300 € na sua conta bancária, ou alguém que seja o seu sponsor, que te envie, que ganhe 615, eu acho que é 615 vezes 3, então essa pessoa precisa ganhar pelo menos 1.000, quase 1.900 €, e essa pessoa estar comprometida a te enviar 615 todos os meses para ela ser o seu sponsor. Isso é um valor muito alto para quem vem da realidade de au pair. Eu estou falando de gente que vem de classe baixa no Brasil, gente que não tem parentes aqui na Europa para enviar esse dinheiro. A solução, eu sei que existem soluções como, por exemplo, a alternância. A maioria das pessoas que eu conheço que ficaram na França legalmente pós au pair foi por meio do alternância. Uma das minhas melhores amigas, inclusive, saiu do au pair mais rápido do que eu. Foi para uma alternância e trabalha na área de cozinha, mas também existe alternância na área de business, de marketing, etc. Por que que eu não fui por esse caminho? Longa história que vai ficar para outro vídeo, tá? Quarta coisa, quarto tópico. Nós brasileiros, principalmente nós mulheres brasileiras, nós somos muito boazinhas, nós tendemos a ser, eu não vou dizer que necessariamente submissas, mas nós somos boazinhos porque essa é a nossa cultura. A gente é muito prestativa, a gente tem dificuldade em dizer não, ser direto com as coisas. E infelizmente, os europeus se aproveitam disso em cima da gente. Se aproveitam demais. Assim, eles faltam fazer da nossa cara. Eu esqueci como é que é a expressão, né? Fazer. Falta criar na nossa cabeça, entendeu? Porque a gente diz. A gente. Principalmente quando a gente é recém-chegada, a gente quer fazer tudo pra agradar e não sei o que, eles adoram. E aí eles exploram mais ainda a gente, né? Exploram mais ainda, essa é a realidade. E depois de ter falado tanta coisa, vamos para o quinto ponto. Existe um lado bom? Claro que existe, porque se não existisse, eu também não teria vindo para a Europa ser au pair. O lado bom, gente, é com certeza a possibilidade de viajar para vários lugares. Sim, é muito legal aprender um outro idioma. É muito legal quando você trabalha com uma família que te respeita, uma família bacana e que te proporciona de fato o intercâmbio cultural. Porque eu tive isso. A minha família no sul da França foi maravilhosa. Eu trabalhei com um pai solteiro, eh, meio assim, né, meio assustador, mas ele era um cara super respeitoso. Tinham 3 meninos, eu trabalhava uma semana sim, uma semana não, e foi maravilhoso a minha experiência no sul da França, mas não foi tudo desse jeito. Também passei situações muito ruins, e depois que eu saí de lá também passei situações muito ruins, que é papo para outro vídeo. Mas existem sim muitas coisas boas. Eu acho que principalmente sair da nossa zona de conforto, ver que o mundo é muito maior do que a gente pensa que ele é, e o amadurecimento que a vida de au pair traz é gigantesco. A gente também começa a enxergar as coisas boas no Brasil. Por exemplo, viver sem ter que se preocupar com visto. Eh, por exemplo, o afeto do brasileiro, o sol. Agora que eu moro num lugar que não tem sol. Essas são coisas que a gente aprende a valorizar quando a gente tá do outro lado do mundo. A gente começa a ver, sim, os lados bons da nossa cultura brasileira. Por mais que a gente seja um país terceiro mundo, a gente não é necessariamente um país super pobre, né, é um país emergente. Por mais que essa realidade exista, mas existem tantas coisas boas no Brasil que a gente aprende a apreciar. E dito tudo isso, vem ou não vem para a Europa ser au pair? Gente, se organizem, vem. Existe um mundo de possibilidades, existem muitas oportunidades. Eu não tô falando que o au pair é, assim, o fim do mundo, não é, tá? E isso tô falando como alguém que passou muito perrengue. Passei muito perrengue, gente, pelo amor de Deus. Mas eu enten mas ao mesmo tempo eu entendo que vir pra Europa mudou
totalmente a pessoa que eu sou, me fez ser uma pessoa muito mais resiliente, muito mais centrada, e eu sei que ainda existem muitas outras coisas boas por vir, que não aconteceriam, e fora as muitas outras coisas boas que já aconteceram na minha vida, que não aconteceria se eu não tivesse dado esse passo de ser au pair na Europa, de ter vindo pra cá. Mas esse não é um vídeo pra te desmotivar, esse é um vídeo pra te deixar um pouco mais consciente do que é a realidade na Europa, que muitas vezes é vendida de uma forma totalmente fantasiada e, por favor, não caia nesse conto de fadas, porque ele não existe, tá bom? Beijinhos.